Aleluia! A Deus. Obrigado, Deus, por mais uma noite, por este culto maravilhoso, pela tua presença neste lugar. Obrigado por cada vida aqui presente na tua casa, onde teus filhos vieram te adorar, louvar o teu nome, te exaltar, tributar ao Senhor, cultuar ao Senhor. Receber a tua presença, serem renovados pelo teu Espírito, pela tua graça, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pelo teu carinho, pela tua igreja, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por o Senhor ter nos abraçado com tão grande amor. Como você tem tido tanto cuidado com a tua igreja, como o Senhor tem aprontado os teus filhos, como o Senhor tem preparado os teus filhos nesses últimos tempos, como o Senhor tem fortalecido, mesmo aqueles que têm cambaleado de fraqueza, que estão desistindo, mas o Senhor, o socorro do Senhor é bem pronto, o socorro do Senhor está perto. O Senhor não permite que teu filho venha sucumbir, que venha cair, ficar prostrado diante do mal. Mas o Senhor tem levantado ao menor clamor, ao menor gemido dos teus amados, o Senhor vem em socorro. Tua palavra diz que o Senhor é socorro bem presente na hora da angústia. E nesses últimos tempos nós estamos provando isso, Deus. A tua presença, o teu socorro em momentos tão difíceis, em momentos tão pesados de lutas terríveis e tremendas. Como o Senhor tem socorrido a tua igreja, como o Senhor tem abraçado a tua igreja, como o Senhor tem abraçado os teus filhos. Às vezes pensamos que vamos sucumbir, que seremos derrotados, mas não. Aí nós nos apegamos à promessa maravilhosa, que o Senhor é bem presente na hora da angústia. Charei, nem te amarei. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E nós nos apegamos nessas promessas, nessas palavras liberadas sobre as nossas vidas. E como o Senhor é fiel e não pode negar a si mesmo, essa palavra de se cumprir. Nós confiamos em Ti, Deus. Nós confessamos ao Senhor que nós dependemos do Senhor. Tua palavra diz que ainda que o justo caia 7 vezes, o Senhor o levantará. O Senhor o levantará, o Senhor erguerá. E a tua igreja clama ao Senhor nesta noite. Clama pelo teu socorro, clama pela tua ajuda. Clama pela renovação de forças. Renova nossas forças, Senhor. Renova a tua graça nas nossas vidas. Renova o teu poder, renova a tua unção. Renova a tua vida em nossas vidas. Levanta-nos, ó Deus. Em nome de Jesus nós pedimos na força do teu poder. Na força do teu Espírito Santo. Enche-nos do teu Espírito Santo. Porque o Senhor não nos deu um espírito de medo, nem de covardia, mas espírito de poder, de coragem, de amor, espírito de moderação. Esse espírito vitorioso que nos conduz à vitória plena. Ó Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua presença e pela vitória garantida à Sua igreja. Muito obrigado, ó Deus. E todos disseram amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus nos abençoe nessa noite, meus irmãos.
Dê uma salva de palmas para Jesus, que Ele é maravilhoso. Glória a Deus. O Senhor é bom e sua bondade dura para sempre. Pode sentar-se em nome de Jesus. Falar uma coisa aqui para uma pessoa publicamente, né? Jocinha, quero ver quando é que você vai voltar para o louvor. Você disse que ia voltar. Jesus está te esperando. Acho que ela entendeu, né? Diz que para bom entendedor, uma palavra inteira basta, né? Não é a minha palavra inteira, né? Aleluia, glória a Deus. Vocês podem sentar-se. Em nome de Jesus. Viu como promessa que eu faço? Eu disse que hoje à noite ia dar um pito em você. Acabou, é recebido, né? Amém, glória a Deus. Irmãos, nós estamos findando a nossa campanha, glória da unção. E você está participando dessa campanha? Acredite, creia. A Bíblia fala que Jesus, na sua cidade, onde morava a sua família, diz que ele não pôde fazer grandes milagres ali. Sabe por quê? Porque o povo não acreditava nele. Incredulidade. Muitas vezes a falta de milagre em nossas vidas não é que Deus não queira fazer, às vezes porque a falta de fé, ela chama Deus de mentiroso. Quando a pessoa não tem fé, ela está dizendo assim: Deus, eu não creio que você possa fazer isso na minha vida. Eu não acredito que o Senhor faça esse milagre em mim. Então a falta de fé fala disso. Mas quando você tem fé, você está dizendo: Deus, eu creio que o Senhor faz esse milagre na minha vida. Deus, eu creio que o Senhor possa fazer esse milagre na minha vida. Eu não estou dizendo qual é o milagre, irmão. Quem sabe do milagre é você. Quem precisa do milagre é você. Eu preciso do milagre na minha vida. E eu sei o que eu preciso. E você tem que saber o que é que você precisa. Então, qual o milagre que você precisa na sua vida? O que é que Deus tem que fazer na sua vida de milagre? E você crê que Deus pode fazer? Você crê que Deus tem poder para fazer na sua vida esse milagre, para realizar esse milagre? Não basta você ser membro de uma igreja. Não basta você simplesmente participar de uma campanha. Isso não vai resolver. Você deve lembrar muito bem, quando você lê a Bíblia, que você vê que multidões seguem Jesus. Mas os que recebiam os milagres eram aqueles que criam. E você, em um momento ou em outro, Jesus pontua algumas pessoas que se sobressaíram. A mulher de Cananéia ou Fenícia, quando ela diz para Jesus que a filha dela está terrivelmente endemoniada, e Jesus fala para ela que ele não foi chamado a não ser para as ovelhas da casa de Israel, e que também que não era correto, não era lícito tirar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ele faz uma comparação: Israel são os filhos, os cachorrinhos são os gentios. Mas aquela mulher não se intimida com essa palavra. Ela diz: eu sei disso, mas os cachorrinhos também comem das migalhas da mesa dos filhos. E Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. Nem em Israel, nem entre os filhos, eu encontrei uma fé dessa. Seja feito para com você, para o que você quer. A Bíblia diz que na mesma hora a criança ficou boa. Então, em um momento ou outro, Jesus ele pontua a fé de certas pessoas.
doente. Ele também foi agraciado. E outros mais, a mulher que tinha aquele problema de fluxo de sangue, e ali, você sabe que nós pregamos isso, a questão daquela mulher, a fé, a disposição, a perseverança daquela foi muito gloriosa, muito poderosa. Se eu tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Está precisando que o povo de Deus seja perseverante, lutador, batalhador, que queira realmente um milagre. E que não venha para uma campanha e fique dizendo, será que vai dar certo? Será que não vai? Não vai. Você está igual a onda, como o Tiago fala, que a pessoa que duvida é como onda. Aí vem, vai, vem, fica esperando. Aí diz, não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Então a dúvida, ela veta a bênção. Você não tem a petição que você quer diante de Deus, por causa da dúvida. Por isso Deus, ele reivindica que você tenha fé, que você tenha confiança. Não é porque você é crente, porque você serve ao Senhor, porque você é filho de Deus, que você vai ter automaticamente. Fé é relacionamento com Deus, fé é confiança. Diz que a fé é o firme fundamento. E a prova, né, das coisas que você espera. Você não está vendo, mas você espera, tem confiança. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, certamente voltará com seus molhos. Que é a semente? A semente é a palavra. Você tem confiança na palavra que o Senhor vai te dar aquilo. E a semente, você planta essa semente. Esse versículo tem interpretação diferente? Tem, irmão. Mas eu estou trazendo para a palavra. Estou atualizando aqui agora com Jesus. A palavra é a semente é a palavra. Então, se você leva a preciosa semente andando e chorando, como eu levo a preciosa semente andando e chorando? Eu levo orando, buscando, profetizando a palavra, determinando a palavra, confiando na palavra que é a semente. E Deus, no seu imenso amor, que Ele é fiel à sua palavra, Ele disse a Jeremias, eu velo pela minha palavra para cumprir, Ele vai fazer segundo aquilo que você está confessando, aquilo que você está determinando, aquilo que você tem confiança na palavra. Deus é a sua palavra, irmão. Deus, Ele não pode negar a sua palavra. Ele é fiel à sua palavra. Então é necessário você ter confiança. É necessário você creia. Jesus diz, tudo é possível aquele que crê. Agora, o tudo possível é aquilo que tem base na palavra. Tudo é possível aquele que crê. Aí talvez algumas pessoas não creem dessa maneira, algumas pessoas não olham dessa maneira. Elas não veem dessa maneira. Quando a pessoa não começa a ver e enxergar dessa maneira, você veja que tipo de fé a pessoa tem. Porque Jesus disse, tudo é possível àquele que crê. Aí você diz tudo segundo a vontade de Deus, certíssimo. E a vontade de Deus está na onde? Na sua palavra. A vontade de Deus está lá, quer descobrir, mas na palavra que está lá a vontade. Então você vai orar segundo a palavra. Vai fazer tudo segundo a palavra. Amém? Eu vou ler aqui um texto em Lucas, no capítulo 5 de Lucas. O versículo 17. Algumas traduções dizem: gente, Lucas, o capítulo
o capítulo 5, versículo 17. Diz assim: versículo 17. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estava ali assentados fariseus e doutores da lei, os quais tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que uns homens que traziam numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, diante de Jesus. E não achando por onde o pusessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado. E por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio, diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. Então os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse: o que arrazoai em vossos corações? O que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, tomando a sua cama em que estava deitado, foi para casa, glorificando a Deus, e todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus. E ficaram todos cheios de temor, dizendo: hoje vimos maravilhas. Amém? Essa palavra, que o Espírito de Deus fale em nossos corações, e que nos traga um ensinamento glorioso e maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Nós estamos falando sobre a campanha do Glória da Unção. Então, nessa noite, eu quero falar sobre duas coisas. Já falei sobre aqui confiança um pouco com vocês. Quando você vai até Deus querendo algo, confiança é necessário. Você não pode ir conversar com Deus, orar a Deus para pedir algo, sem confiança. A Bíblia, ela ensina que é necessário, é fundamental, que aquele que se aproxima de Deus, se aproxima dele em oração, acredite, creia que ele existe e que é galardão daqueles que o buscam. Então você não pode se aproximar de Deus em busca de algo de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, se você não tiver confiança, se você não tiver fé. Você tem que fazer uma revisão disso, porque muitas vezes nós não recebemos por falta de fé, por falta de confiança. O próprio Tiago diz que aquele que duvida é como onda do mar. Diz que não pense tal homem que receberá alguma coisa da parte do Senhor. Porque a falta de fé elimina aquilo, o trabalho de Deus pela sua vida. Aí você pode dizer: mas Deus não é Deus? Como é que minha falta de fé vai eliminar? Apesar de Deus ser Deus, apesar de Deus ser eterno, ser todo-poderoso e glorioso, lembre que a falta de fé é uma porta aberta para colocar na sua vida o que você quer. A fé.
Quando você não tem fé, você é incrédulo, você fecha a porta. Quando você fecha a porta, Deus não é mal educado para lhe impor as coisas. Ele não tem fé, mas eu vou dar. Incrédulo, mas vai receber. Não. Ele precisa que você abra o coração, você confie nele. Mesmo porque a falta de fé é uma maneira de a pessoa chamar Deus de mentiroso. Eu vou chamar Deus de mentiroso. Quando você não tem fé, você não tem confiança, você pede uma coisa a Deus, não tem confiança, você está dizendo na sua mente que Deus não vai lhe dar aquilo, que Deus não pode fazer aquilo por você, que Ele não tem condições de fazer aquilo por você. A falta de fé, ela nega o poder de Deus operando na sua vida. Você está entendendo o que eu estou te falando? Não estou dizendo que Deus não te ama e que Deus não queira te conceder. Deus quer te conceder. Mas Nazaré fala tipicamente disso. E ali Jesus não fez muitos milagres. Jesus disse, muitos. Jesus fez milagres. Ele não fez muitos por causa da incredulidade do povo. Então, a incredulidade é uma barreira aos milagres de Deus. E a Bíblia está cheia de exemplos. Porque Adão e Eva caíram em pecado? Porque não creram no que Deus falou. Não toque naquela árvore, senão vocês vão morrer. Se tocar no fruto daquela árvore, vocês vão morrer. Eles não acreditaram, acreditaram no diabo. O diabo disse o quê? Nada disso, pode tocar, você é igual a Deus. Eles preferiram acreditar em Satanás do que em Deus. Por isso morreram espiritualmente e morreram fisicamente, perderam a glória, a graça e a presença de Deus em suas vidas. Porque preferiram acreditar do diabo. E isso, muitas vezes, as pessoas não têm fé, porque essas pessoas ouvem vozes. Ouvem vozes, sim, ouvem vozes. Vozes do além. Você não vai ter. Você não merece. Ele não vai te dar. Ele não pode fazer nada por você. Ele está ligando para você. Aí você começa a duvidar de Deus. O que fez com Eva, faz com você. Lembra, o diabo é o mesmo. O demônio é o mesmo. A maneira de tentar é a mesma. Ele não vai fazer por você. Você quer demais. Você está crendo nisso? Esse milagre não vai fazer. É muito. É muito para você, é muito para... E você, rapaz, como é que Deus vai fazer esse milagre? Milagre, na sua ótica. Você vê as possibilidades, vê como é que Deus vai fazer o milagre. Ah, eu botei um currículo ali, Deus vai fazer um milagre ali. Não é assim que você pensa? Eu estou com a questão da justiça e Deus vai abrir essa porta. Então você pensa no milagre, mas você vê as possibilidades de como Deus vai fazer o milagre. E sinto muito, Deus não trabalha assim. Você já disse alguma vez, Deus faz o que quer, como do jeito que quer? É assim que Ele trabalha. É dessa maneira. Então Ele não depende de uma boa situação para fazer um milagre, uma situação favorável. Ele só deu um empurrão para acontecer. Ele não precisa disso. Mas também se a situação estiver daquela mesmo, da pior espécie possível, que não tem jeito, para Ele tanto faz. Para Ele tanto faz. Deus fez o mundo em 6 dias, podia ter feito em 1 segundo. Para Ele não tem esse negócio. Deus não precisa de que o país seja numa boa situação para abençoar você. Deus não depende disso. Deus não trabalha num contexto humano. Deus trabalha dentro do contexto dele. Ele olha para ele. A Bíblia diz que o Senhor, segundo as suas riquezas, não são as suas, que você não tem riqueza. Ele é dono do ouro da prata, que ele que é rico. Segundo as suas riquezas, suprirá as vossas necessidades. Então, ele não faz cálculo segundo o que você tem, mas o que ele tem. O que ele quer de você é o quê? Fé. Confiança. Você está na campanha do Odonção, você deve ter confiança.
Você que está me ouvindo pelo canal do YouTube aí, você deve ter confiança. Porque Deus trabalha em cima disso. É necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então você está se aproximando de Deus, você quer um milagre na sua vida, você quer algo diferente da sua vida, você busca de Deus um milagre para a sua vida, seja ele qual for, e tem base na palavra, você tem que acreditar, é necessário. Diz que é necessário, em primeiro lugar, que você creia que ele existe e que ele é galardoador. Então não é só um existir, que você acredita na existência de Deus, como muitas pessoas acreditam, mas acredita que ele existe e que ele é galardoador, que ele é presenteador, que ele vai atender a sua petição segundo a sua fé. Amém? Então, uma das coisas que você precisa ter, nós precisamos ter, ao nos aproximarmos de Deus, para alcançarmos deles uma graça, uma bênção, seja ela qual for que você está colocando diante dele, seja ela qual for, a primeira coisa é confiança. Você precisa confiar em Deus. Confiai em Deus, ó povo, confiai em Deus em todo o tempo. Se eu não me engano, está lá escrito no Salmo 62. Confiai em Deus, ó povo. Confiar em Deus em todo. Então você confia em Deus 24 horas. Nas 24 horas você confia em todas as situações que passaram só 24 horas. Está entendendo o que ele quer dizer? Você tem que confiar nele em todo o tempo. O tempo todo e todo o tempo. Seja qual for a situação que você passe, você tem que confiar nele. E esses 4 homens aqui, perdão, esses homens, eu estou botando 4, né? Esses homens, quando pegam o paralítico para levar para Jesus curar, a Bíblia não cita quem são esses 4 homens, mas são 4, com certeza 4 amigos, que está conduído com a situação do paralítico. E esses homens, eles não tiveram esse trabalho de conduzir um paralítico para Jesus curar, se eles não confiassem que Jesus poderia curar. Então esses homens, eles tinham confiança, eles confiavam. Não havia nenhum sentido eles não confiarem e levar o paralítico para Jesus curar. Qual o sentido que tinha? A gente vai ver vamos levar esse cara, ver se dá certo. Não, eles confiavam. A falta de fé é chamada de incredulidade, em bom tamanho. E eles não eram incrédulos, eles confiavam. Vamos levar. Para você alcançar algo de Cristo, confiança é algo fundamental. O que Hebreus fala de que é necessário você acreditar, é necessário você ter fé. Com isso você começa a avaliar a sua vida. Como é que está a minha fé? É muito legal aqui falar isso, você está ouvindo, ou coisa bonita, sim, mas a nossa fé, como ela vai? Como é que ela está andando, essa nossa fé? Você está tendo confiança? Caminhando fortemente? Como é que está a sua fé? É isso que aqui está em foco, a sua confiança em Deus. Como está a sua confiança em Deus? Se você não tem confiança em Deus, você não pode obter de Deus aquilo que você precisa. Mesmo porque se você não tem confiança, você não vai se dedicar à oração. Você não vai se dedicar à leitura da palavra. Você não vai conseguir crer nos absurdos que a palavra de Deus diz. Porque é sobrenatural, foge, escapa da nossa humanidade. A palavra de Deus é algo espiritual, ela fala espiritualmente. A palavra de Deus fala para
espiritual, o homem que está aí dentro de você, para crer nessa palavra. E se você não crê, não tem como Deus fazer grandes milagres na sua vida, fazer grandes coisas. Aí tem que entender isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, que é necessário aquele que se aproxima dele, acredite, creia que ele existe e que é galardoador, galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Se você acredita que ele existe, se você quer fé nele e você o busca, você é galardoado, você é presenteado. Quem está dizendo, irmão, aqui é a Bíblia. Pode qualquer pessoa falar o contrário, irmão, mas acredita. Ela é assim, ela fala a verdade para você. E ela é muito simples, não complica nada. Tudo aqui é descomplicado. Basta você crer. Jesus diz, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Aquele que crê, só crê. Tudo é possível. Então tem coisas que não aconteceram em nossas vidas e que tinham base na palavra para acontecer, não aconteceu por causa da gente mesmo. Nós somos os grandes culpados. Isso aqui é um manancial inesgotável. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. É um poço que você tira água que não falta, não tem fundo. Quanto mais você tira água, mais sai. Quanto mais jorra, mais tem. É inesgotável. Só precisa que você acredite nisso. Então, aqueles homens, eles tinham confiança. Não tinha sentido nenhum levar aquele paralítico para ser curado sem confiança. Mas às vezes, irmãos, mesmo você tendo uma confiança inabalável, você tendo aquela fé inabalável, você tendo a fé de remover montanhas, você tem obstáculos. Pelo fato de você confiar em Deus, você tem uma fé que não nega o Senhor. Isso não quer dizer que você não terá pela frente problemas, barreiras, resistência. Veja bem, quando você tem confiança em Deus, você sabe que Deus é fiel àquilo que Ele promete. Uma coisa interessante é que Satanás ele faz barreira para você não receber. Porque se ele faz a barreira e você é levado pela barreira que ele montou, você pode chegar a desacreditar em Deus, na fidelidade dele. Então, para o diabo é fundamental que você recue nas dificuldades. Recue. E esse é o problema de muitos. Na primeira dificuldade, orei essa semana na campanha. Orei 2 semanas, recua. Eu não recebi isso. E aí, como é que faz? Como é que faz? O que é que tem que se fazer? Você vai desistir? Você vai parar? João falou, e essa é a confiança que nós temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, temos a convicção que alcançaremos aquilo que lhes pedimos. Olha que coisa maravilhosa. Então tudo, olhe, se você sabe que Deus te ouve, você tem confiança que você vai alcançar a petição. Você tem confiança? Você está confiando em Deus? É fundamental que você creia. E isso não é uma coisa pregando assim, algo bonitinho para você, não. É um chamamento de Deus, a responsabilidade de nós, cristãos, termos uma fé viva, uma confiança viva para alcançarmos os tesouros celestiais.
para que o nome dele seja glorificado também nessa área em nossas vidas. Às vezes você pode dizer, tudo que eu passo é prova, é que Deus quer. Tem coisa que Deus não quer. E por que eu estou passando isso? Porque você não crê, não tem fé. Tem coisa que, eu acredito que tem provas que Deus permite sobre nós, mas tem coisas que Deus não quer. Tem coisas que Deus não permite, mas você aceita na sua vida. Por falta de confiança nele. E você tem que ter esse discernimento de Deus. De entender como é que Deus está operando na sua vida. E mesmo aquelas coisas que você é colocado à prova pelo próprio Deus, você é fortalecido nele para vencer as provas. Abraão não foi assim? Foi fortalecido na fé e deu glória a Deus? Não foi? Foi fortalecido na fé e deu glória a Deus. Mas quando Abraão tomou Agar como esposa, como mulher, e que gerou Isaac, Deus não se agradou. E você vê que até hoje Israel sofre. Por isso, a nação, pelos descendentes de Ismael. Até hoje, olha o problema que deu. Deus programou aquilo? Não. Então, confiança é algo necessário para você alcançar a bênção do Senhor. Confie em Deus. Deus não respondeu você ainda não? Fica tranquilo. Você está confiante? Ótimo. Lembra de Jó, o paciente Jó? Livro de Jó. O que é que ele fala? Está na prova ele, né? Está passando na prova, né? E dando glória a Deus. O que é que ele diz? Ele diz, eu sei que meu Redentor vive. E que por fim, ele se levantará sobre a face da terra. Ele está fazendo, irmão, uma confissão. Eu estou aqui, Deus não está alheio à minha situação. O meu Redentor, aquele que me redime, ele vive. Ele está vivo. Ele está me vendo. E um dia ele vai se levantar ao meu favor. E aconteceu? Aconteceu. E a Bíblia diz, e nisso nada Jó pecou contra Deus. E você vai ler o livro de Jó, e você vai ver o fim de Jó. Qual foi o fim de Jó, né? É aquele fim, né? Eis que penso coisas boas a respeito de vós, para vos dar um fim que desejais. Olha o fim de Jó. Jó viu a prova, mas sabia que o plano de Deus na vida dele era glorioso. E ele continuou crendo, confiança. Mas ele confiança. E o segundo ponto, você está confiante, tá? Eu disse a você que, mesmo você confiando, mesmo você tendo aquela fé inabalável, aquela fé que transporta monte, que pula, que faz, que acontece, mesmo assim você tem resistência. Mesmo assim o diabo lhe resiste, porque o desejo dele é fazer você desistir. Você parar no meio do caminho. Você parar a sua caminhada. Você deixar de ser perseverante. Então, é necessário que você confie e que você persevere. Não quer perseverar, é você insistir naquilo ali. Você não desistir nunca. Nunca desistir. Isso é fundamental para uma pessoa que confia. Ninguém que não confia não persevera. Só persevera quem confia. Agora, quem confia e persevera, se vacilar, pode desistir. Cai no desânimo. Poxa, eu tenho perseverado tanto. Você vai ver isso no Salmo 73, Asaf. Asaf, quando ele olha para ele, ele olha para o povo do ímpio, do mundo, prosperando nele nada. Espera aí, que negócio é esse? Quase me desviava a olhar a prosperidade do ímpio e comparar a ele. E quase se desviava. Mas diz que quando ele entrou na luz do santuário, ele pôde ver o fim deles. Quando você está na luz de Deus, você sabe o que Deus tem para a sua vida. Você sabe o que Deus separou para a sua vida.
Então, perseverar é necessário. Então, aqueles homens, eles confiavam em Jesus. Eles sabiam que Jesus poderia fazer aquele milagre, curar aquele paralítico. Mas quando ele tentaram entrar o paralítico pela porta, a multidão era muito grande, não tinha. Estava muita gente precisando de um milagre. Você sabe, né? Um cego, o outro paralítico, outro coxo, cada um com uma doença. Ninguém ia deixar o outro passar na frente, ia deixar. Se eu passar e para ele ser curado, não, aqui é cada um por si, Deus por todos. Ali era a regra essa, meu irmão. É cada um por si, Deus por todos. E aí o que aconteceu? Aqueles homens não desistiram, eles foram perseverantes. Eles foram ter acesso a Jesus por um lugar que ninguém imaginava, que ninguém pensava. Um lugar inusitado, irmão. Inimaginável. Eles subiram no telhado da casa e tiraram a telha. Olha, a casa de Israel, judia, o teto era feito com barro. Então não foi uma casa judia, foi uma casa construída a estilo romano. Tinha telhas. Telhas. Eles destelharam a casa e desceram o paralítico. Irmão, o trabalho de você subir em uma casa com um homem em uma maca. Isso é chamado, sabe de quê, irmão? De peso morto. Ninguém sabe o peso daquele homem. Eu me lembro que eu tinha um amigo que se acidentou. Nessa época eu não era cristão. Ele quebrou o fêmur num acidente que teve muito feio. Amigão, um dia desse encontrei ele no shopping. Esse acidente, esse caso, eu tenho 40 de crente, mais ou menos. Esse caso tem uns 45 anos, mais ou menos. E ele ficou deitado em casa, em uma cama hospitalar que o hospital cedeu para ele. E quando ele tinha que fazer a revisão, tinha que pegar ele, os amigos pegar ele e subir uma ladeira, mais ou menos 200 metros de ladeira, com ele nessa cama. E a ladeira cheia de buraco, né? E botar ele na ambulância para levá-lo para a revisão. Quando voltava, a gente pegava ele naquela cama para trazer e botar em casa. Meu irmão, esse tipo de peso que a gente carrega assim, chama de peso morto. Não é que a pessoa está morta, não. Porque é um peso, para onde você balançar, ele vai. Entendeu? Uma coisa é você carregar uma criança que está acordada. Outra coisa é carregar uma criança dormindo. Quando você vai, ela leva seu corpo. E aquele paralítico era tipo um peso morto. Se ele é paralítico, ele não tinha como se apoiar, ele não tinha como se endurecer. Então tinha que ter um cuidado, então tinha que subir, pegar ele, botar pelo telhado. Imagine, meu irmão, isso é preciso perseverança. Porque eles, não, vai dar muito trabalho, rapaz. Que nada, botar esse cara, subir com esse cara pelo telhado da gente. Como é que a gente vai fazer isso? Não tem como. É difícil. É como, muitas vezes, você entra em situações assim. É difícil o milagre, eu quero. Deus tem que mover isso, tem que mover aquilo. Eu tenho que orar mais. Eu tenho que fazer muita coisa para... Não sei como é que eu vou fazer, mas está difícil. Persevere. Persevere. Insista. Não pare. Continue orando. Continue clamando. A perseverança é isso. A confiança é você confiar em Deus. Se você confia, agora persevere. Porque às vezes as coisas não acontecem de uma para outra. Você é imediatista, mas Deus, Ele não é imediatista. Por isso é necessário você perseverar, você insistir, buscando o Senhor, confiando, não desistir, não recuar.
Então você está nessa campanha, você não recebeu o milagre ainda, não desista. A campanha vai acabar? Sim. Mas Deus não vai acabar. Deus vai continuar. Suas orações estão anotadas no céu. Ore com ações de graças. Como a Bíblia diz, em nada estejais ansiosos diante de Deus, mas sejam todas as vossas necessidades conhecidas diante de Deus, com súplicas e ações de graça. Então você já pede, você já faz a súplica, você é perseverante mesmo vendo a dificuldade, a luta, a batalha, mas mesmo assim você é perseverante, você luta, você não desiste, e você ali mesmo não recebendo, você diz, obrigado Deus, porque eu já recebi isso, e sei que o Senhor é fiel à sua palavra, e o Senhor vai cumprir a tua palavra na minha vida. Aleluia! Persevere. Jesus disse, nos ensinou a orar sem cessar. E disse, perseverai em oração. Veja bem, quando Jesus foi para o céu, ele subiu aos céus, ele mandou os seus discípulos, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Ele disse quando seria? Não, até que. Esse até que você não sabe esse espaço de tempo. E eles ficaram orando no cenáculo, mais ou menos uns 10 dias orando ali, buscando o Senhor. Até que do alto desceu o Espírito Santo. Veja bem, a Bíblia diz que quase 500 pessoas viram Jesus depois de ressuscitado. Jesus tinha vários discípulos, multidões Jesus curou. Mas no cenáculo, só tinham 120 orando, na hora que recebeu. Talvez quando começou a oração tivesse uns 300. Mas no primeiro dia não desceu nada. Isso não vai acontecer. Segundo dia não veio nada. Terceiro dia, quarto dia não veio nada. A Bíblia não fala disso. Eu estou parafraseando o texto. Para ninguém dizer, o pastor pregou isso. Não. Eu estou fazendo uma alusão ao texto. Então, possa ser que tivesse mais gente lá dentro, mas desistiram. Você lembra de Gideão, quando foi lutar com os medianitas? 33 mil homens. E quando Deus fez a seleção do que tinha condições mesmo de enfrentar o inimigo, só 300. Porque aqueles outros, 33 mil alguma coisa, 32 mil alguma coisa, não tinham confiança, não tinham fé, eram covardes, eram medrosos. Por isso não participaram diretamente daquela vitória de ver o milagre. Porque o milagre não foi derrotar o inimigo, porque eles foram depois e derrotaram, lutaram. Mas o milagre foi derrotar o inimigo com um pote e uma lâmpada, gritando. Esse era o milagre, fazer o inimigo correr. E esse milagre, esse povo que foi reprovado, não recebeu. Não tiveram esse tipo de experiência. Eles foram para cima do inimigo depois derrotado. Porque Deus já tinha derrotado com o milagre dos 300. Só fizeram pegar a rebala do milagre. Então é necessário que aquele que se aproxima dele, creia que ele existe, que é galardoador daquele que o busca. Então você está nessa campanha, acredite. Creia. E digo mais a você, tem pessoas que não acreditam em campanha, em corrente disso, corrente daquilo. Se a pessoa não acredita, irmão, fica na sua. Eu estava falando com o Levita hoje sobre o quê? Comentário de sedução, né? Que vem nos soprar em nosso ouvido. Está ligando para essa bobagem de campanha, rapaz? Vai nessa não, rapaz. Deus vai te abençoar mesmo que você não ore. Não vai nessa não. Não é assim que a banda toca. Não é não. Pedro estava preso em cadeia. Tiago tinha morrido, faltava Pedro.
E a igreja estava fazendo o quê? Fazendo o quê? Orando. Perseverando em oração, ali de noite. Perseverando em oração. Aí Deus, o que é que Deus... Olha, a igreja está orando, viu? Está orando aí. Anjo, vai lá, solta Pedro. Oração, irmão. Oração move o braço de Deus. Mesmo você e eu, sendo cristãos, temos que orar. Perseverar em oração é para a gente. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso a seus discípulos. Jesus mandou orar sem cessar aos discípulos. Jesus mandou confiar nele sem seus discípulos. Crede em Deus, crede também em mim. Foi aos discípulos. Então as coisas não são automáticas. É necessário fé e perseverança. Perseverai em oração. Essa palavra é para você e para mim. Amém? Então não se deixe levar pelos incrédulos, pelos os bombeiros da fé, aqueles que querem esfriar a sua fé, aqueles que querem fazer de você desacreditar. Não acredite. Não acredite neles. Creia no Senhor. Saiba que o Senhor tem algo para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Hoje nós vamos distribuir o óleo da unção. Você vai pegar esse óleo. Você vai lá para a sua casa, o óleo. Você diz, pastor, esse óleo é mágico? Nem um pouquinho. É o óleo da unção. Aí você vai orar pela sua casa. Não se preocupe se alguém criticar você. Viu? Porque tem gente que se comporta até como o capitão, o qual o braço do rei se apoiava quando Samaria foi sitiada pelo exército assírio. Quando o profeta disse, olha, hoje, a esse momento, vou falar nos termos de hoje, você vai comprar 10 quilos de feijão por 10 reais, você vai comprar 50 quilos de arroz por 20 reais, você vai comprar 30 quilos de farinha por 10 reais. Só quando ele fala isso, Samaria está sitiada, passando fome, comendo carne de gente, tinha nada, o povo estava morrendo de fome, tinha nada dentro da cidade. Aí o capitão, cujo braço o rei se apoiava, disse o quê? Ainda que Deus abrisse as comportas do céu, eu não acredito nisso. O profeta olhou para ele e disse, você vai ver, mas não vai comer, você não vai desfrutar. E quando chegou no dia, você sabe a história que tinha alguns doentes de lepra, né, leprentos, com hanseníase. Quem ficava com hanseníase ficava fora da cidade, não ficava dentro da cidade. Vamos lá ver no raio dos assírios. Mas ele pode nos matar, mas se matar, matou, ele está morto mesmo, vai matar 2 vezes. Vamos lá ver o que tem, rapaz. Para quem está perdido, todo mata caminho. Vou escrever sério, vamos lá. Se matar, a gente matou, a gente ia morrer mesmo. Aí quando chegaram no raio dos assírios, não tinha um assírio. Acampamento gigante, repleto de víveres, repleto. Porque o exército assírio sitiou Jerusalém, Samaria. Sitiou, cercou, entendeu? Não tinha para onde ir. E um exército, quando cerca uma cidade, ele tem por obrigação de trazer subsistência, pelo menos para os 3 meses. E sempre recebendo. Se demorar o sítio, ele vai aumentando a subsistência. Porque eles não podem ficar com fome, nem sem comida. Então tinha muita comida. Você imagine que tivesse, sei lá, 100 mil homens, 100 e tantos mil homens. Comida para 100 e tantos mil homens de um exército, que come que não é brincadeira. Hein? Imagine você o número daqueles homens, né? Imagine 180 mil homens.
Quanta comida! Aí os leprosos pegaram a parte dele, levaram, depois voltaram, pegaram. Rapaz, vamos avisar o povo que hoje é dia de boas novas. Avisou a cidade. Aí o rei mandou alguém espionar. É mesmo. Quando o pessoal volta com o recado que é mesmo, está tudo lá à disposição, de graça, praticamente. Aí o povo, a cidade sai pelos portões, invadem o arraial dos assírios para pegar toda aquela comida. Mas antes dele sair, o capitão fala assim, não, querendo organizar a fila. E aí? Deu outro, o povo passou por cima dele e morreu, pisoteado, atropelado pelas pessoas. Foi o que o profeta disse, você vai ver, mas não vai comer. Então, o incrédulo tem esse papel de botar os braços na frente para você não provar as bênçãos de Deus. Entendeu? Então, cuidado com as suas. Não acredite em campanha, esse negócio de oração, de bênção. Acredite, é isso aí. Eu estou lhe avisando. Creia no que eu estou falando, se você quiser. Incredulidade é uma doença contagiosa. A incredulidade é algo contagioso, contamina as pessoas, como rebeldia, como murmuração. Porque a incredulidade é uma rebeldia contra Deus. São coisas contagiosas. Murmuração não contamina as pessoas? Rebeldia não contamina as pessoas? O que ouve demais se contamina. Incredulidade também. Acredite nisso não. A Bíblia diz assim, ó. Diz assim, para você não crer nessas coisas não. Ó. Você ficar dessa maneira aqui. Aí você se torna incrédulo. É? A Bíblia diz, maldito o homem que confia no outro homem e faz do braço da carne sua confiança. Diz que esse homem é como um arbusto plantado no deserto. Diz que ele não verá a prosperidade do Senhor. Se você confiar no que as pessoas simplesmente dizem, você não verá a prosperidade de Deus na sua vida, não. Mas se você crer que na Bíblia diz que vai haver a prosperidade. E quando eu falo de prosperidade, irmão, não estou falando só de dinheiro, você conseguir alcançar a bênção, não. Isso também, mas sobre sua vida espiritual, crescimento espiritual, os dons de... As pessoas prosperam espiritualmente. Você também não quer prosperar espiritualmente, não? É. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.